paparirá, paparirariraria, paparirá, paparirá, paparirarira. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, paparirariraria, paparirá, paparirá, paparirariraria. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de olhar quente e profundo e solene tinha voz.
ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Certinho. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando hoje pela primeira vez, a nossa casa te abraça, te acolhe e que você se sinta na sua casa mesmo, como você está, mas com o coração no Cefac. Hoje a gente tem o prazer de receber o Fernando, fazendo a nossa palestra, uma palestra que eu acho que vai ser muito interessante para todos, né? O vírus da objeção em vacina. E antes do Fernando começar, né, a sua exposição para nós, o Alex vai fazer o preparo, né, fazendo a leitura aí do encontro marcado, um pequeno comentário e em seguida a prece inicial. Bem-vindo, Alex. Boa tarde, noite a todos. Boa tarde. Deixa eu minimizar aqui. Bom, a gente vai ler essa página de preparo, e ela foi tirada do livro, que não está aparecendo aqui. Encontro marcado. Encontro Marcado, né, de Emmanuel. Isso. Então, a obsessão, né? O homem é livre, mas responsável e pode realizar o que deseja, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações e pensamentos. Emmanuel. E aí a gente tem que fazer o link com aquela questão do Livro dos Espíritos, que é clássica, 459, onde Kardec pergunta, né, se os espíritos têm influência sobre os encarnados, não é isso? E aí a espiritualidade responda que muito mais do que nós imaginamos. E, via de regra, são eles que nos dirigem. Mas só que a gente entende e acha que são só os espíritos desencarnados que causam obsessão, né? E não é, meus amigos. Tem muito encarnado que também causa obsessão, tá? Que causam influência, né? Eles influenciam nas nossas vidas porque nós deixamos. Então, os nossos pensamentos, né, são o nosso pensamento que é o grande vilão. A gente precisa sempre estar vigiando por onde nós estamos andando e qual é a sintonia, né, que nós estamos entrando, para que as companhias sejam agradáveis, né, sejam espíritos bons, espíritos de luz. Lembrando que nós estamos no planeta de provas e expiações, né? Então, tem muito irmãozinho aí equivocado, como nós ainda, e aí eles pegam a oportunidade e vai com aquela influência, né? E às vezes a gente não quer fazer e acaba fazendo. Então, era isso meu comentário rápido, para não tirar aí o tempo do meu querido amigo Fernando. Vamos à prece? Vamos lá. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, querido irmão João, mentor desta casa de amor, de luz, e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos ampara. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos imensamente por termos acordado na manhã de hoje, de recebermos o alimento físico e espiritual, e tenhamos os nossos propósitos no bem fortificados, Senhor, e o Senhor possa envolver o nosso amigo Fernando de paz, de amor, de boas intuições, para que ele possa trazer para nós
o fruto dos seus estudos, de suas reflexões. Ilumina, Senhor, e abençoa os irmãos que desencarnam neste momento, aqueles que se encontram nos hospitais, privados da liberdade, sobre uma cama, né, um leito de hospital, independente de qual doença, Senhor. Abraça a cada um, envolve a cada um, fortalecendo a todos, Senhor. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, agradecendo ao Alex pela leitura do preparo, pelos comentários, ao Carlos pelas músicas, né, de canções preces iniciais, eu passo a palavra para o Luiz Fernando, perguntando, né, e querendo essa resposta. Tem vacina para obsessão? Todos me ouvem bem? Todos me Vamos ouvem lá. bem? Está tudo legal? Está tudo ótimo. Bem-vindo, Boa Fernando. tarde Obrigada. a todos. Boa tarde a todos, então. Muito obrigado aí por esse preparo tão carinhoso. Até fizeram um layout aí bonito, aí, coisa de Alex mesmo. Talvez, não sei, deve ser esse carinho todo, gente. É o que a gente, com certeza, vai encontrar na espiritualidade. E o que acontece com a gente quando a gente desencarna, né? A gente vai ter que enfrentar a verdade. E é por isso que, estranhamente, eu estou de óculos escuros, né? Para retirar a trave dos meus olhos, né? Eureka! Quando a gente começa a ver as coisas, é a palavra clássica da ciência. Eureka! Achei! Vamos ver se a gente acha, então, pelo menos uma motivação para mudarmos o nosso pensamento, né, e as nossas atitudes, principalmente. Muito bem. Essa pergunta-tema vai ser acompanhada de outras perguntas. A gente vai tentar encaminhar para ver se depois a gente fecha um ciclo interessante para a nossa, digamos, reflexão dominical amanhã, né? O vírus da obsessão tem vacina? Muito bem, vamos ver. De onde vem a vacina e o que é? Será que a gente já refletiu? Já devemos ter ouvido essas histórias, muitos, mas para quem não conhece, né, na Inglaterra, em 1798, nasceu na cidade de Berkeley um missionário chamado Edward Jenner. Muito bem. O que esse Edward Jenner fez? Olha só, hein? Não, ainda bem que não tinha conselho tutelar e nem Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Sabe o que ele fez? Ele pegou o pus da varíola de uma ordenhadeira. Eles começaram a desconfiar por que as moças, as senhoras que ordenhavam não pegavam varíola, já que tinha tido várias infecções. A gente vai ver lá na frente, desde o Império Romano, sempre existiram epidemias, né? Então, por que as ordenhadeiras não pegavam varíola? Né? Aquela vacinazinha que a gente toma aqui, quando é bebezinho, né? E tudo mais. Então, ele fez uma experiência. Ele pegou o pus de uma ordenhadeira, porque elas tinham a doença de forma leve, e pegou esse pus e passou no braço de um menino de 8 anos. Já pensou? Empirismo, né? É como fazem hoje os testes também com as vacinas. Chega uma hora que tem que ir para o empírico, né? Numera as pessoas, eles chamam de duplo cruzado, então tenta-se atenuar ao máximo os efeitos, né? Mas a ideia é conseguir o que a gente vai ver que é o objetivo de uma vacina. Muito bem. A vacina, então, que ele desenvolveu é uma imunidade, a definição de vacina é uma imunidade adquirida com o agente causador da doença enfraquecido ou a sua toxina, né? Tem lá o botulismo, a bactéria, né? Ou também, né, a proteína desse agente infeccioso. Então, ao ser colocado no nosso corpo, no sangue, vai lá o sistema imunológico que a gente tem, né, para gerar proteínas específicas, imunoglobulinas, né, que vão atacar todas as vezes que esse agente aparecer de novo. Então, cria uma memória imunológica. Agora, vocês sabem, será que essa ideia dele foi tão original? Naquele tempo, a Inglaterra, com um grande império, ela comercializava, né, a Holanda e tudo mais, a França, as companhias, né, de comércio.
E, na verdade, essa ideia foi trazida. A Adriana vai pagar um doce para todo mundo. Se alguém descobrir de onde veio no século X, desde o século X, desde o ano 1000, já era usado esse método, né, de vacinar desse jeito. Quem imagina? Na China. Então, todos esses conhecimentos já vieram do Oriente, não só a bússola, a pólvora e tudo mais, mas até essa ideia imunológica. Só que é o seguinte, era empírico, não se sabia o que fazia isso, o que provocava. E isso vamos para a segunda parte, a segunda pergunta. O que é um vírus? Todo mundo ouve falar de vírus, algumas pessoas já sabem, outras não. Estamos tentando fazer um nivelamento. O que é um vírus, né? Quase 100 anos depois dessa descoberta, né, do Edward Jenner, que depois foi proibido em 1840, só depois com Louis Pasteur é que foi retomado o processo de vacina de forma mais segura, né? Quase 100 anos depois, Charles Chamberlain, olha que bonito, Charles Chamberlain, mas era francês, ele inventou um filtro que era tão fininho que ele conseguia prender até a bactéria. Então, o que passava disso era vírus, né? E os vírus conseguiu-se descobrir que eles pegavam as células enquanto elas estão se reproduzindo. Vocês sabem que as nossas células se renovam. A pele leva 3 semanas, né? O osso leva 10 anos, o nosso esqueleto, né, está sempre se renovando também. Então, quando as células estão se reproduzindo, é onde o vírus vai lá e se instala. Ele, na verdade, ele desfaz todo o núcleo das células e faz cópias de si mesmo, como vocês já têm visto aí. Então, esse, né, Charles Chamberlain e um russo, que nem podia deixar de ser Ivanovsky, né, eles conseguiram ir, digamos assim, cadastrando todas as etapas, né, desse mecanismo dos vírus, né? E o Beijerinski, um holandês, né, viu que lá no tabaco, na folha do tabaco, esses vírus eram capazes de fazer cópias. E descobriram que ou é DNA ou é RNA, que na verdade só foi descoberto na década de 50, ou até ambos, que é os chamados megalovírus. Nossa, será que também tem vírus megalomaníaco? Né? É uma coisa a ser descoberta. O fato é que o vírus é um parasita intracelular exclusivo, ou seja, ele não tem vida própria, ele não tem perninha, bracinho, asinha, ele depende de entrar até em bactérias, né, que são os vírus específicos, né? Todo vírus é específico, como a gente já viu. Então, o vírus específico de uma doença e de uma espécie vai sendo, digamos assim, multiplicado pela destruição das células do seu hospedeiro. Então, um vírus é um parasita intracelular. No latim, eles deram esse nome de vírus porque no latim significa fluido venenoso. Então, já estamos entrando pela espiritualidade. Olha, vamos contornando esse assunto. Fluido venenoso. Ora, nós hoje já descobrimos em torno, mais ou menos, de 1.800.000 espécies, né? A Terra está evoluindo há mais de 4 bilhões de anos, já teve várias extinções, algumas extinções maiores do que as dos dinossauros, e, com certeza, a maior parte das espécies que já viveram na Terra a gente não vai nunca descobrir. Então, é por isso que é tão difícil descobrir a origem dos vírus, né? Hoje já se tem catalogado em torno de 3.800, 3.600 tipos de vírus, né? São 7 categorias. E a gente, né, com o nosso DNA, inclusive do Neandertal, conseguimos chegar ao nosso estágio de civilização, há uns 10.000 anos atrás, né? O Raul Seixas, né? Aquela história, eu nasci há 10.000 anos atrás, somos nós, né? Hoje em dia se sabe que a gente tem 2% cada um de nós de DNA no homem de Neandertal. É justamente na nossa espécie que certos vírus conseguem se multiplicar.
Mas existem mutações e existem migrações. As mutações fazem com que as nossas vacinas precisem ser renovadas. E as migrações são mais perigosas. Por quê? Lá na China e em outros lugares, mas de onde veio a gripe espanhola, de todos esses lugares, tem criação de patos, né, e porcos, de galinhas e patos, aves e suínos. Então, a pessoa que tem isso em casa, às vezes um vírus específico do porco passa para o pato e quando a gente come o pato, o vírus vem para a gente. Nesse caso, né, supõe-se que foi o vírus de um morcego, né, e por aí vai. Então, existem essas migrações. O próprio vírus da AIDS, para o qual ainda não se encontrou vacina, levamos 15 anos para encontrar o coquetel, só para conviver com a doença, de 82 a 97. Você vê que a ciência depende de tempo. Então, esse imediatismo não é a resposta para a gente, como a gente vai ver na frente. E isso nos leva a um grande problema ecológico, né? Por quê? Nós estamos estragando, entre aspas, assim, estamos exigindo demais dos ecossistemas, e com isso a gente vai liberando outros vírus que às vezes estavam lá domiciliados nas florestas. Muito bem, vamos lá então. Vamos agora então nos aproximar um pouquinho da doutrina. Desde que Kardec explica a escala espírita, desde a pergunta 114 até a 892, em vários momentos a gente percebe o que são as provas e expiações. A gente vê que tudo tem uma razão de ser. E aqui nós vamos tentar fazer um diálogo entre obsessão e livre-arbítrio. Olha lá, pergunta 122. De onde vem a influência que sobre ele, né, sobre cada um de nós, se exerce? E os espíritos respondem: dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, peraí, Deus criou o universo, criou a Terra, criou os espíritos, tem o fluido cósmico universal, tem a matéria, tem o espírito pega uma parte do fluido cósmico universal, aquilo tudo que a gente já estudou, e deixa os desencarnados ficarem influenciando a gente para derrubar. Por que será isso? Será que a gente está assim, ceguinho? Será que Deus é masoquista? Por que será que isso tudo ocorre, gente? A pergunta 258 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele sabe que vai reencarnar e ter uma cegueira? Ele sabe que vai nascer com uma conta muito pesada de paralisia, porque ele já incidiu em crimes contra a humanidade muitas vezes? Ele tem consciência de que ele vai passar pelas provas do sexo, né, ou dos vícios? Será? Será que ele aceitou isso tudo? Pergunta 258. Os espíritos respondem para Kardec: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu, todo mundo no coro, parece que eu estou ouvindo, livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é exercido antes da gente reencarnar. Quando a gente chega aqui, a gente pode recusá-lo. Tem espíritos que, às vezes, até fogem da encarnação e a gente tem um aborto espontâneo. A gente já viu isso em outros estudos, né? Então, a gente exercita o livre-arbítrio, inclusive a situação atual da transição planetária, nós podemos ter um pouco esquecidos, né? Mas, pela fé racional que Kardec demonstrou, a comunicabilidade entre os espíritos nos revelou que nós aceitamos cada detalhe da nossa existência. Nós estudamos como é que seria o nosso corpo físico, o desenho dele, as provas que a gente tem que passar, as habilidades.
né? Tem a professora Adriana, o Alex, que é multitarefa. Cada um aqui presente, cada um que a gente conheceu, estudou o seu corpo, estudou as faculdades que teria para vencer as provas que aceitou, como diz os espíritos. E nisso consiste o seu livre-arbítrio, né? O que é livre-arbítrio? Se a gente for ver lá no Wikipédia, nos dicionários de filosofia, é a possibilidade de escolher em função da própria vontade, ou seja, isento de condicionamentos, motivos ou causas determinantes. E como é que isso fica na prática diária, Fernando? Bom, vamos lá. Novela diária. Como é que as doenças físicas interagem com as doenças mentais, encarnados, desencarnados? E, para isso, eu vou lançar a mão de alguns trechinhos de livros fantásticos para recomendar para vocês. Devassando Invisível, de Dona Ivone Pereira. São 2 livros que ela faz uma recapitulação da missão mediúnica dela, né? Esse livro é de 1963, quando meu papai e minha mamãe estavam se casando e eu obsidiando eles para reencarnar. Olha só, no capítulo 10, Os Grandes Segredos do Além, Dona Ivone recebe em desdobramento algumas instruções. Olha só o que estava acontecendo. Ela pergunta, né, sobre essas influências negativas que a gente leu na pergunta aqui, nas obsessões. Mas como poderão persistir, perdão, não, 1900, página, olha aqui, ó, colinha, página 219. Está aqui. É notável. Então, o espírito pegou ela em desdobramento e levou ela num bar. Ela ficou meio apavorada. Pô, o discípulo do Bezerra de Menezes, que era o mentor dela, naturalmente um assistente do Dr. Bezerra, estava levando ela para o mau caminho, né? É notável que, penetrando no antro acima referido, nenhum mal-estar nos atingisse. Olha que engraçado, ela está em desdobramento, mas não está se sentindo mal. Sentíamos-nos envolvidos como que numa redoma de muito tênue neblina, invisível a olhos inferiores nas vibrações. E ela diz o seguinte: as entidades desencarnadas, em entrevistas na dita taberna, bebiam aguardente e cerveja. Qualquer semelhança com a realidade de hoje não é mera coincidência. Devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se, mimoseavam-se com epítetos de baixo calão. Nosso guardião, invisível até para nós mesmos, embora continuássemos certa de sua presença, ela não está vendo o mentor dela, mas ela sabe que ele está ali. Nosso guardião, invisível até para nós mesmos, embora continuássemos certos de sua presença, pela segurança que sentíamos e através das intuições com que se fazia entender, as quais ouvimos como se tratasse da sua voz, explicou-nos. A estes, a seus congêneres, deve a sociedade do Rio de Janeiro grande porcentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares. O problema da obsessão está dentro das casas por causa dos vícios, por causa dos excessos. Atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos, etc., etc. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. Como a gente sabe, a morte, o desencarne, não muda em nada. A gente acumula fluidos e o que a gente sabe é o seguinte, ela pergunta, é, pois, irremediável esse mal social? E ele responde, no presente caso, cumprirá ao homem, para evitar o distúrbio de tais influências, habilitar-se para a harmonização com a luz, ou seja, com o bem. Para isso, ele possui a consciência, além de uma experiência secular, se não milenar,
das gerações que o antecederam e cujo patrimônio de moral e sabedoria ele herdou para a sua orientação. Então, gente, vale a pena ler capítulo 10, Os Grandes Segredos do Além. Por que a gente está vivendo essa pandemia moral que justamente leva a tantas e tantas ocorrências que ultrapassam em muito a quantidade de mortos pela pandemia do Covid-19. Mas, continuando a nossa novela diária, eu invoco o espírito de André Luiz, também um livro de 1963, no mesmo ano, Sexo e Destino. É um livro que foi escrito pelo Valdo Vieira e pelo André Luiz. Tá? Então, André Luiz, lá pelas tantas, está dando uma de James Bond. Ele está tentando entrar numa casa que tem um obsessor. Esse obsessor está pegando o dono da casa, que está de olho na filha adotiva. Essa filha adotiva foi quem? A filha dele com a empregada da casa, que, ao saber que estava grávida, se suicidou. A esposa sabe do caso, ele não. E a filha já está bonitinha, ajeitada, e tem um obsessor que acompanha ela várias existências. Então, olha que trama complicada. Olha só, André Luiz tentou entrar na casa. Acusei-me cansado, deprimido. Se ele era ali o mordomo, que me permitisse entrar, por gentileza. Então, ele está tentando entrar no apartamento, lá em Copacabana, década de 60. Operou-se, entretanto, a reviravolta. Vi perdida a posição que granjeara. Moreira, não sou eu, Luiz Fernando Moreira, era o Ricardo Moreira, pode ser eu antes de reencarnar. Moreira arremessou-me olhar terrível que funcionou sobre mim, qual punhalada vibratória. Olha como é que a gente já está começando a chegar no tema dos vírus. Todas essas coisas que atingem o nosso cosmo orgânico são ondas vibratórias condensadas que vão desagregando a nossa célula. Né? Esse livro ele é de duas partes. Então, esse está na primeira parte, página 148. Vi perdida a posição que granjeara. Moreira arremessou um olhar terrível que funcionou sobre mim qual punhalada. Ele tinha se tornado visível, depois ele fica invisível e volta de novo. Mas ele tenta fazer um acordo. Né? E aí ele ajuntou frases irônicas e gritou que a casa tinha dono. Que diante dos descascados, olha como é que os desencarnados se descrevem, descascados, sem casca. Que diante dos descascados, quem mandava ali era ele, que para atravessar a porta seria preciso removê-lo, que eu dispunha de rua larga para dormir e finalizou agressivo. Que tem você aqui? Deu fora que não vou com sua lata. Vá te catar, vá se catar. E ele sai, André Luiz sai, só que ele volta, invisível. E o que ele percebe? Olha que interessante. Agora, à mesa, a dupla, ou seja, o pai da menina e o obsessor, a dupla exteriorizava os intentos escusos nas formas pensamento em que duas mentes enfermiças se revelavam. Tudo se aclarava de súbito. Digeriam o plano em silêncio. Abordariam Marita a afeição de dois caçadores escolhendo uma lebre. Então, gente, nós estamos, a gente vai ver mais à frente, né, nós estamos submetidos a um campo psíquico muito tóxico, que é resultante das nossas experiências em séculos e milênios. E tudo isso contribui para as nossas doenças, porque elas, na verdade, já estão instaladas no perispírito. Em 1949, nesse livro, que foi o 7º da série do André Luiz, Libertação, olha só o capítulo 16, Encanto Pernicioso. O que será esse encanto pernicioso? É uma médium que está participando de uma reunião de desobsessão, mas olha o que acontece. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos. Ué, é isso que é vírus? Fluidos venenosos, fluidos malignos?
a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas com as quais se sintonizou. Nossa responsabilidade, como fala Emmanuel na página de abertura, né? Obsessão é responsabilidade. Ela, pobrezinha, se sintonizou, inadvertidamente, pelos fios negros do ciúme. Ainda bem que não temos homens nem mulheres ciumentas nesta reunião, não é verdade? Olha aí, enquanto se acha sob nossa influência, então, na reunião mediúnica, ela emite luz. Enquanto se acha sob nossa influência direta, principalmente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium, olha aí, para os nossos estudos, gente, o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. André Luiz pergunta, não há, porém, algum recurso para socorrê-la? Indaguei curioso. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. E por que não a abandonamos? Ainda não sucumbiu. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita do porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Então, quem acha que a espiritualidade vai resolver todos os problemas da sua vida, está enganado. O espiritismo não propala milagres, ele fala de esforço próprio e ajuda da espiritualidade. Olha só, no mundo maior. Quer entender tudo de loucura no mundo maior? Obra de 47. Por que eu estou falando os anos? Porque desde que acabou a Segunda Guerra, que historicamente hoje se enquadra a Primeira e a Segunda Guerra como uma grande guerra, há 75 anos, está fazendo agora, fez em agosto, que explodiu a bomba atômica, né? Há 75 anos, a espiritualidade está nos ajudando com obras desse quilate, né? No mundo maior, fala de todas as doenças mentais. No capítulo 11, sexo, e aí é que a gente vai ver os nossos problemas, eles estão saindo da casa da Cecília, que resolveu fazer um aborto. Ela perdeu a mãe deixou dinheiro, ela foi para a farra, engravidou, e a espiritualidade encaminhou um obsessor para reencarnar. Ela recusou, abortou. No momento de ódio do obsessor, ele falou, você vai comigo. E eles estão saindo da casa dela e chegando em um centro espírita. E ele fala, eles estão numa assembleia, os desencarnados estão recebendo um conselho. A incompreensão humana, né, no exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muito as devastações da peste referida na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões, que são as bolhas que ficam no corpo da gente, no século VI da nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas da Europa e da Ásia, onde nós estávamos reencarnados, provavelmente no Império Romano. Pois esse número expressivo constitui bagatela, comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este que já ensandeceu muitos cérebros de escola, ou seja, muitas pessoas inteligentes, com muita cultura, pessoas, né? Mas com esses problemas do sexo. Problema premente este que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-los
a tiros de verbalismo, de fora para dentro, à moda dos médicos superficiais. Atenção, pessoal que gosta muito da ciência, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Tem muito médico enganador, tá bom? Tem médicos ótimos, mas não é porque é médico que sabe tudo. Eles são seres humanos com a sua ficha evolutiva, então, muitas vezes tem um monte de conselhos e nem sabe do que está tratando. E eles falam, né, os nossos mentores, sobre todos esses perigos. Mas o pior perigo, com certeza, é o da guerra. Bom, já caminhando para a nossa conclusão, deixa eu ver que horas são. Ah, tá bom ainda. Já caminhando para a nossa conclusão, vamos fazer a pergunta, agora vamos juntar a primeira com a segunda parte. Quando teremos a vacina? Quando teremos a vacina? Oh, meu Deus! Fala na CNN, fala na Globo News, fala no Jornal Nacional, fala em todos os jornais. Quando teremos a vacina, meu Deus? Gente, ciência bem feita é demorado. Como eu falei, o coquetel da AIDS levou 15 anos e não tem vacina ainda. Não tem vacina para difteria, não tem vacina para um monte de doenças, né? O cólera tem, né? Então, tem algumas vacinas que funcionam bem e tem muitas que estão passando por mutações, né? E tem doenças voltando, como o sarampo, porque o pessoal relaxou no uso da vacina. E essa não é diferente. Quando teremos a vacina? Quando, meu Deus, a vacina que vai nos salvar? Vamos ver se vai. Bom, o que falou Arquimedes quando descobriu o princípio da hidrodinâmica? Eureka! Saiu pelado lá pelos banhos da Grécia, né, gritando, Eureka! Achei, achei! E nós também temos essa boa notícia, né? Afinal, o evangelho significa o quê? O Angelion, né? Uma mensagem ampla, e ampla aí é boa, né? Eurípides é isso, né? É um amplo conhecedor, né? Aí esse amplo, né? Verdade, verdadeiro, é amplo. Então, nós também temos uma boa notícia. Nós já temos a vacina. Por incrível que pareça. No livro Plenitude, Joana de Ângeles, tem os 4 primeiros capítulos desse livro. Me empresta livro. Os 4 primeiros capítulos desse livro, Plenitude, né? Ele fala justamente sobre o sofrimento e como sair do sofrimento, como obter a vacina para tanto sofrimento. Não é fácil, mas já está na Terra. Vamos ver? No capítulo 1, em que ela explica o sofrimento, ela define o sofrimento dentro de uma dualidade. Ele pode ser um adversário, né, ou um mecanismo da evolução. Como nós estamos em planeta de prova e expiação, como nós estamos no primário espiritual da escala espírita, né, e que a gente falou lá, que vai até a pergunta 114, no começo da escala espírita, os espíritos primitivos precisam de sofrimento. É inerente, né? A dor vai despertando para o instinto de conservação. E a gente vê que muitos espíritos evoluem intelectualmente e depois eles reencarnam com situações muito difíceis e a gente às vezes, só evolui. Isso que a gente tem hoje, razoável, de educação moral, é porque a gente teve encarnações dolorosas. E a Joana de Ângeles fala que o sofrimento é um adversário evitável. Como é que seria isso, né? Muito simples. Ela diz que o vale-tudo das sensações desarmonizam as defesas orgânicas. E aí sim é que surge a invasão de vírus ou micróbios. Fernando, você falou que já temos então a vacina? Já. É só você não se desarmonizar, ou não desarmonizar as suas defesas orgânicas. Como é que seria isso? É combatendo os excessos de toda forma. Todos os excessos de consumo, seja lá do que for, que abrem as portas para desarmonizar as nossas defesas.
Aí sim, com as defesas desarmonizadas, os vírus psíquicos vão conseguindo se multiplicar e parasitar nossas células. Aí não vai ter vacina que resolva, porque você fica bom com a vacina e vai para o bar, ou vai para tudo que é lugar onde você pode exteriorizar o que você acha que tem direito, o seu livre-arbítrio, né? Que, na verdade, é o oposto do que você prometeu antes de reencarnar. E aí, sim, é que você teria uma pré-vacina, que é o seu próprio comportamento, a sua própria responsabilidade em relação ao seu futuro na imortalidade. No capítulo 2, a Joana faz uma análise dos sofrimentos. O que seria isso? Ela mostra como a dor leva a conclusões falsas, né? Então, a gente acha que tudo que está acontecendo, puxa, coitadinho, coitadinho de mim, que não posso sair, que não posso isso, que não posso aquilo. A gente entra nessa autopiedade. Essa dor, seja ela física ou psicológica, nos leva a conclusões falsas e estimula exaltações, a pessoa fica super raivosa, e depressões. Igual o usuário de cocaína, igual o cocainômano. Tem hora que ele fica super eufórico e depois ele fica super deprimido. Como ele não quer a depressão, ele cheira mais. Aí fica sexta cheira, trávado, dormindo. Depois, quinta cheira, sexta cheira, trávado, dormindo. A gente está há 6 meses, né, preso dentro de casa. Imagina quantas exaltações, violências domésticas, assassinatos em família, consumo de álcool, drogas lícitas e ilícitas. Então, existem esses momentos de exaltações e depressões. Isso a gente vai ter que segurar essa onda. É assim que funciona. Então, ela diz o seguinte, que existem 3 tipos de sofrimento. O sofrimento do sofrimento, ou seja, a gente já está mesmo com uma coisa coletiva chamada fato social, igual a nossa língua portuguesa, igual o dinheiro. Ninguém vai inventar um novo dinheiro para viver. Então, tem muita coisa que a gente já pega andando a roda da vida. Isso aí é o fato social que o Emílio Durkheim falou, né? Então, existe esse sofrimento do sofrimento. Joana de Ângeles descreve como os corredores do desespero. Já viram todo mundo os bares cheios, aí a televisão criticando, o jornalista que finge que não fazem, o ministro que se demitiu, dizia que ninguém podia se abraçar, ele mesmo saiu abraçando. Essa hipocrisia que a gente vê em todos os países, né? Então, eles receitam para os outros, mas eles estão à parte. Então, esse é o chamado corredor do desespero. Todo mundo quer se livrar desse sofrimento. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento da impermanência. O que seria isso? É você buscar, né? É a busca insaciável pelo prazer. São os vícios, né? E daí dos vícios, como você não consegue saciar, você vai para o suicídio. Kardec aborda bem a questão do suicídio, que é uma exaltação do egoísmo, né? Aquela personalidade que está saciada ou que está muito com orgulho ferido, acha que merecia muito mais da vida e ela se revolta e se mata. Não tem nada de coitadinho, né? Esse negócio de suicida, tadinho, tadinho, a gente ouve tudo, mas o suicida também tem que ter a sua responsabilidade. Ele é um criminoso, porque quando a gente pensa em alguém matar o nosso filho ou estuprar a nossa filha, ninguém pensa num perdão imediato, você vai levar um tempo, né? Agora, isso é um homicida. Agora, o suicida é um homicida de si próprio. Quando ele chega na espiritualidade, ele sabe que não devia estar ali. Então, ele é um criminoso porque ele se sente melhor do que os outros que tiveram que suportar suas provas. E ele não. Eu sei que eu estou sendo bem duro, mas Joana de Ângeles e toda a obra espírita, a dona Ivone Pereira, são severos nessas advertências. Eu só estou trazendo os textos aqui, tá bom? E, por fim, o sofrimento do condicionamento, né? Gente, a Joana de Ângeles fala o seguinte, a vida, tudo que a gente passa é para nos educar, né? Só que a escala de valores atual está invertida. Por exemplo, as pessoas trabalham para se aposentar, então desconto o INSS, xinga o governo,
tem o fundo de garantia, tem a previdência privada, todo mundo faz um projeto de longo prazo, né, para poder alcançar um benefício na velhice. Você está colocando o imediato na frente? Não. Você vive o imediato, mas você não gasta tudo o que ganha. Imagina na vida espiritual, para alcançar a felicidade verdadeira, que tipo de valores a gente tem que seguir. Não tem jeito. Se a gente colocar o imediato na base da nossa escala de valores, eu vou viver só o agora, você vai se arremessar para o sofrimento, com certeza. E a Joana de Ângeles diz isso, que a escala de valores está invertida com o imediato na base. Então, a gente tem uma escala, uma pirâmide, né, de valores. As coisas importantes para mim são isso, isso e isso. O pessoal deixou o espiritual para longe, né? Bota só o imediato na base, eu só tenho que me saciar agora. Ela chama isso de sofrimento do condicionamento. Todo mundo vive o imediato, eu também quero. Então, você está condicionado pelo meio ambiente atual. E no capítulo 3, olha lá, vamos relembrar, plenitude, origens do sofrimento, né? Então, nesse processo educativo, nós somos, né, a professora Adriana, o professor Alex, o professor Alcides, né, a psicóloga Olívia, cada um de nós aqui, né, me perdoe que eu não estou vendo aqui, que eu estou no celular, é uma ficha. André Luiz, doutor Carlos Chagas, comandou o combate à pandemia da gripe espanhola há 100 anos atrás. O doutor Carlos Chagas, quando chega no plano espiritual, dizem para ele o quê? Meu amigo, você tinha só uma ficha, você é só uma ficha. Então, é ali que vão anotando os seus passos evolutivos. E desse processo, né, de educação, nas fichas estão anotadas basicamente duas coisas. O quê? A expiação e as provações. As provações que ela coloca, que foram requeridas ou propostas pelos guias espirituais da gente, né? As expiações são impostas. Ela descreve as expiações como cirurgias para o mal que agravou. O mal foi agravado porque existem 3 tipos de criminosos. O primário, o secundário, que é o reincidente, e o terciário, que esse é gravíssimo, né? Então, entra na expiação. E, para finalizar, ela, no capítulo 4, recordando, Plenitude, 1990, não sou vendedor de livros, a cessação dos sofrimentos. Sabe quando é que vai se dar? Querem saber qual é a vacina? É só parar de usar mal a razão. No livro Voltei, o irmão Jacó esclarece que tem 1/3 da humanidade entre os instintos e a inteligência, e 1/3 entre a inteligência e a razão. Só 1/3 está acima da razão. E isso é que é a verdadeira meta do ser humano. E ela diz, então, isso, que o homem, no mau uso da razão, atenta contra a ecologia. Por exemplo, nessa reunião eletrônica, nós estamos num ecossistema educativo. Estamos todos aprendendo uns com os outros. O pessoal está vibrando, está mandando vibrações para um, para outro, tem um bate-papo. Nós estamos num ecossistema educativo. Essa é a razão de ser. A gente se alimentou hoje, vamos fazer um lanchinho daqui a pouco. O ecossistema são todas essas relações alimentares. Isso se dá fisicamente e mentalmente. Então, quando a gente atenta contra a ecologia do planeta, consome mais do que devia, e o plástico, né, está na nossa circulação sanguínea, já está nos oceanos, tudo isso vai gerar sofrimento para a gente. E ela diz mais, que sem o sacrifício, estou tirando do livro, sem o sacrifício, olha a vacina aí que já estava aí na gente, sem o sacrifício não há elevação moral nem compreensão das finalidades da existência terrena. Vou repetir. Sem o sacrifício, não há elevação moral, nem compreensão das finalidades da existência terrena. Então, meus amigos, meus irmãos, meus amados colegas de classe, nessa frágil existência terrena, nessa faculdade que a gente está fazendo, para finalizar mesmo,
a Gênesis, no capítulo 14, vou ler 3 linhas. No capítulo 14, tem um tópico 49. Olha o meu marcador. É uma flor seca. Então, é uma flor de orquídea. Então, no tópico 49, diz assim, Allan Kardec, 1868. Será que já tinha o vírus funcionado? Muitas vezes. Será que já tinha vacina? Sempre teve. Vacina sempre existiu. É a nossa própria conduta moral que vai nos vacinar. Olha o que ele diz. A obsessão e a possessão são frequentemente individuais, mas, às vezes, são epidêmicas. Quando uma multidão de maus espíritos se lança sobre uma localidade, e eu digo que agora o umbral está lançado sobre toda a Terra, é como se uma tropa inimiga a invadisse. Nesse caso, pode ser muito grande o número de indivíduos atacados, que é o que nós estamos vivendo. Um monte de gente neurotizada, porque, no fundo, a gente sabe o que tem que fazer, mas quer se colocar como vítima para poder manter os nossos prazeres, que já vêm de longa data. Mas a gente já sabe o que tem que fazer e acha que a medicina vai trazer um remédio, um paliativo, para que a gente não tenha que mudar o nosso comportamento. Isso é o que eu chamo de pandemia coletiva. Muito obrigado, uma boa noite. Nós que te agradecemos, Fernando, por tantas referências que você nos trouxe para que a gente possa continuar esses estudos em casa. Você, na Gênesis, aí você não informou qual a parte, aí, capítulo 14, mas qual a parte? Chama-se Os Fluidos, é o tópico 49, é pequenininho. 49? Que eu anotei aqui todos, esse não. Muito obrigada, meu amigo, por essa excelente eu que agradeço. reflexão sobre o tema. A gente precisa levar a sério a nossa vida, né? E levar a sério não é fácil, exige um sacrifício, como diz a Joana de Ângeles. Exatamente. Um beijo a todos. Estamos juntos para dividir os esforços necessários, né? Para trocar ideias. Estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Então, graças a Deus, lá no CEPAC, a gente se acolhe muito uns aos outros. E quanto mais luz tiver na gente, mais a gente vai ser desafiado. Isso está lá no livro Libertação. Quando a gente ainda é um ser comum, dentro do senso comum, os espíritos ainda deixam a gente mais ou menos em paz. Mas quando a gente inicia a verdadeira reforma íntima, eles começam a desafiar porque eles não querem ficar lá numa região de sofrimento sozinhos. Eles querem que a gente fique ali depois que desencarnarmos. E se a gente realmente está levando a sério a nossa vida, alguns problemas vão realmente nos desafiar. Mas não devemos esmorecer, é o que eu posso dizer. De mim mesmo até. Muito bom, beijo. Fernando. Um beijo, muito obrigada mais uma vez por todo esse estudo que você fez e nos apresentou. Eu vou passar a palavra para o Alex, para que ele possa fazer a nossa prece final, tá bom, meu amigo? Obrigado aí. Obrigada a você. Então vamos lá, né? Depois dessas reflexões, tivemos aí bastante importantes, né, para a gente pensar hoje, né, enquanto dormimos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Mestre Jesus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui juntos, recebendo esse manancial de informação, de bênçãos, de reflexões que o Senhor nos coloca à disposição. Somos privilegiados e agradecemos por isso imensamente, Senhor. Que possamos divulgar isso, compartilhar todas as informações com o nosso próximo. Saibamos, Senhor, organizar os nossos pensamentos. E, nesse momento, eu proponho então a prece da serenidade, né? Que o Senhor possa nos conceder serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos
e sabedoria para discernir a diferença entre um e outro. Então, mestre, agradecemos a Ti, agradecemos a toda a espiritualidade amiga, então, em Teu nome, em nome dos nossos mentores espirituais, de toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por encerrada a palestra do dia de hoje. Que assim seja. Graças. Muito obrigada, Alex. Essa parte aí da sua prece, que você falou da oração da serenidade, é uma oração que a gente deveria fazer todos os dias e fazer realmente para a nossa vida, porque ela fala tudo. Eu agradeço a todos que participaram do nosso evento, ao Fernando mais uma vez, ao Carlos pelas músicas, ao Alex pelo preparo, pelo estudo, e Jane está pedindo a palavra. Liberada aí? Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos, né? E agradecer a presença da Flor, que é uma grande companheira, e hoje está aí conosco no vídeo. Cadê E a o Marco Flor? Juver, né? A Sim. Flor está aí, estava escondidinha, eu via. Flor e o Marco Juver também, né? A gente sabe da dinâmica de trabalho desses companheiros, estão aí em parceria, dividindo conosco esse estudo. Muito obrigada, sejam bem-vindos sempre, tá bom? Beijo no coração. Isso aí. Bem-vindos sempre. O microfone está liberado para que a gente possa dar aquele tchau. Pode liberar. Daqui a pouco. Um beijo. Boa tarde. Boa tarde. Fiquem bem. Obrigada. Tchau. Boa tarde a todos. Eu não vou dar tchau, mas vou dar uma até logo. Até logo. Até breve. logo, Roberto. Até logo para muitos. Até mais Obrigada. tarde. Parabéns, Fernando. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.